Mas não precisa, tá? Fique tranquila, abra o seu coração, conte aquilo que você quiser contar, tá Sim. bom? Bom, vamos lá. Eu comecei a frequentar a igreja, eu tinha 15 anos. Alguns aninhos atrás, né? Só um pouquinho. Só uma pergunta, no sagrado? Não, não, não. Eu participava na. Na verdade, eu não participava de lugar nenhum. E uma vez a minha mãe falou pra mim assim: vamos comigo na missa do Padre Marcelo? Foi quando o Padre Marcelo estourou, né? Ficou Nossa, aquela. as missas dele é fantásticas. Daí eu fui. E quando eu cheguei lá na missa do Padre Marcelo, ele falou. 15 anos eu tinha. E ele falou assim: você não precisa viajar tão longe para participar de uma missa, né? Você procure a sua paróquia, procure a comunidade perto da sua casa. Então aquilo para mim já foi assim, né? Um primeiro chamado, né? Foi uma coisa assim que eu senti no meu coração e eu fui. E no final de semana seguinte eu procurei a paróquia Nossa Senhora Aparecida, mas assim a comunidade do Imaculado Coração de Maria foi onde eu comecei na capelinha. E lá a gente fui me envolvendo na comunidade, fui buscar o sacramento, né? Primeira comunhão, o crisma. Eu era batizada, só não tinha, né? A primeira comunhão e a crisma. E eu fiz tudo, me envolvi na comunidade, comecei a participar lá como membro das pastorais dentro da comunidade, né? Aí voltamos com um grupo de jovens que estava desativado lá, eu, toda a galerinha, que é uma outra galera, que acho que vocês nem chegaram a conhecer essa galera. Sagrado, né? Acho que isso era a época do Robertinho. Algumas pessoas. E daí lá a gente fez tudo, e só que nós conhecemos a renovação carismática, né? Que a gente tinha a gente recebeu um convite, começamos a ir no grupo de oração adulto da Nossa Senhora Aparecida. E ali nasceu o carinho pela renovação carismática, né? Que o carisma nos conquistou. E na época a gente queria fundar um grupo de oração jovem, só que o padre na época não quis deixar, né? Ele falou que queria que a gente permanecesse no grupo, né? Da pastoral da juventude. Mas a gente percebia que naquele momento a gente queria o carisma maior, né? Sim. Então a gente aí nós fomos convidados para participar, que na época era o Rebanhão, lá no Sagrado Coração. E como a gente já queria esse grupo, né? E a gente foi todo mundo para lá na época. E ali começou, né, a nossa... Só que dentro da paróquia Nossa Senhora Aparecida, só assim para vocês entenderem, né? Eu estava trabalhando num retiro de jovens ali. Eu tinha ali meus 18 anos, eu acho, nessa época. Eu não sei se vocês lembram chegaram a pegar a Luciana, irmã da Lília? Sim. Como pregadora, né? Ela era pregadora. E a Luciane estava pregando no retiro de jovens lá e eu estava trabalhando no retiro. Daí ela falou assim, perguntou se o pessoal ali me conhecia, né? Aí falou assim, a Mirella, dela falou assim, eu quero testemunhar na sua vida, que você vai dar um lindo testemunho na igreja, mas eu até então eu fiquei com aquilo, né? Porque, tipo, você leva aquela, ou você conhece Jesus pelo amor ou pela dor, né? Eu falava assim, não, eu conheci pelo amor, eu já, né? O que eu vou passar que eu vou dar esse testemunho, né? Mal sabia eu que tudo que eu iria enfrentar, né? Então, assim, e eu fiquei com aquilo, eu sempre lembrava daquilo, né? E ali eu iniciei lá no Sagrado, foi indo com toda a galera lá, né? O Paulo, né? Que até então o Paulo chegou um pouco depois, Paulo, né? eu sei que você vai ver depois. Vai ganhar. Isso eu falo pra O você. Paulo não tá assistindo? Vai, Ele o tá Paulo dando não tá aula assistindo, ele vai ver. Eu assisti o dele e ele não veio, não parou Ele pra tá assistir o dando meu. aula hoje. Mas tá bom, tá perdoado. Depois ele assista. E ali a gente construiu uma história, né? Que nasceu Confia Jovem, né? E ali a gente se dedicou e foi indo, né? E eu sempre tive aquilo no meu coração, né? Falava, nossa, o que será esse testemunho, né? O que será isso que vou, né? Eu sempre fiquei assim, Fica com aquilo na cabeça, né? O que será que eu vou, né? E o tempo foi passando, né? Enfrentei, né? Como qualquer jovem aí, né? As dificuldades em relacionamento, né? Coisas que não deram certo.
que assim, na verdade, foram livramentos de Deus, né, durante a vida, né? Então, assim, tenho certeza que foi livramento. O Paulo acompanhou comigo tudo, né? Assim, tudo que eu passei durante o tempo. E ali eu tava, como qualquer jovem também que está na igreja, né? Que a gente busca aquilo, né? De você viver a vontade de Deus, de você querer construir uma família ou seguir uma vocação religiosa, né? Mas, assim, eu via que a minha vocação era ter uma família, né? Era o meu sonho, era construir uma família. E eu conheci o meu esposo hoje meu esposo, né? Em 2012. E ali nós nos conhecemos, sabe? Assim, quando você tem a certeza, né? Fala assim, não, é ele, né? A pessoa da minha vida, é ele, né? É ele. Aí eu conheci, né, o José, meu esposo, e ele... Não pode comer esse negócio aqui, mano. Tá escutando barulho aí, José? Daqui a pouco o Anderson chama, mano. Desculpa, mano. E eu conheci o José, assim, no momento, assim, que... Eu falava, não, eu quero construir uma família, mas eu queria que fosse alguém que tivesse no mesmo intuito que eu, né? De construir uma família, porque, assim, vocês são casados, vocês sabem, né? Então, assim, a responsabilidade que é de se construir uma família, né? Então, e deu certo que eu falava, ai, meu Deus, não é pedir muito, mas eu queria uma pessoa que participasse da igreja, que entendesse, né? Porque, tipo, é tão difícil você, né? Tentar conciliar, né? E foi que eu conheci o José e nós começamos a nossa história, né? Em 2012. E nós planejamos, né, a parte de casamento, tudo, nos casamos, né, fizemos na igreja e foi indo. E eu sempre lembrando daquilo que a Luciane falava, do testemunho. Então, assim, quando nós nos casamos, eu lembro perfeitamente, Padre Samuel, que celebrou meu casamento, e ele falou assim, a leitura que ele escolheu pro nosso casamento foi... das bodas em Caná. E ele perguntou para mim e para o José, né? As suas talhas estão cheias? Então, assim, né? Porque para que o milagre aconteça, as talhas têm que estar cheias, né? E daí... E eu fiquei com aquilo também na cabeça, né? Falava, nossa, o que será essas talhas, né? Tipo, vem, né? De alguma coisa que precisa transformar, né? De um milagre, né? E tudo isso você vai ligando, né? Tudo aquilo. Aí, quando ele perguntou assim, vocês estão dispostos a criar os filhos, né? Aquela parte que tem do casamento. E aquilo também foi uma coisa, assim, que me deu um aperto, assim, falando, será que eu estou preparada, né? Meu sonho, mas será que eu estou preparada, né? Para isso. Né? Porque, assim, é um compromisso que você está assumindo, é um juramento que você está fazendo perante Deus, né? Então, assim, eu falava, Senhor, é o meu sonho no meu coração, né? Mas me prepara, me capacita para isso. Aí nós ficamos, né? Nós dois, 1 ano e meio, né? E depois eu engravidei. E foi, assim, algo assim... Nossa Senhora Aparecida está aqui, né? A imagem foi algo que... Eu tinha o sonho de ser mãe e eu fui em maio de 2016 para Aparecida do Norte. Aí lá eu falava para Nossa Senhora do meu desejo, né, de ser mãe. Eu consagrei, né, e falava para Maria que a primeira coisa que eu ia colocar no quarto, né, do meu filho, da minha filha, seria uma imagem dela. E eu comprei a imagem e eu trouxe. Eu não sei quando iria usar a imagem, mas eu trouxe a imagem. Ela já estava lá preparada, né? Em maio. Daí, em junho, eu participei da missa de São João Batista, aqui no Retiro São João, né, que é uma comunidade da minha paróquia, que hoje eu participo da paróquia Nossa Senhora Medianeira, né, a comunidade Divino Espírito Santo. E Ali no Jardim Saira, né? Eu casei lá e eu continuei participando lá, né? E eu estava nessa comunidade e o Padre Samuel era o pároco na época e ele fez uma oração lá para aquelas que desejavam engravidar, né? Porque por causa do milagre, né, de João Batista, né, de Isabel, né? Então ele fez a oração e ele falou, quem tem o desejo levanta e coloca a mão. Eu levantei e coloquei a mão. E nisso tinha um seminarista lá na época, ele falou assim para mim,
essa oração que o padre tá fazendo é para você. Tá pra cara, né? Daí ele falou assim, e vou falar para você uma coisa, o seu é gêmeos. Caramba! Daí ele foi, meu marido tava do outro lado acendendo a fogueira de São João. Aí ele pegou e falou pro meu marido, falou assim, viu, eu falei lá pra Mirella que a oração era pra ela e que o de vocês seria 2. Daí eu falei, nossa senhora, né? Falei, meu Deus. O milagre é Deus vem pra fazer, né? dobro. Aí isso foi em junho, né? Quando foi em julho, no começo de julho, eu descobri que eu tava grávida. Aí eu já descobri logo no começo, eu fui fazer ultrassom. Aí o médico falou pra mim, ó, vou pedir esse ultrassom, porque eu não tô vendo o feto, né? Não tô vendo, então eu vou precisar de um ultrassom mais detalhado pra ver. E eu fui fazer o ultrassom, o médico falou assim, que precisava ter certeza, o médico meio senhorzinho, meio assim. Aí ele voltou e falou assim, o seu é gêmeos. Eu falei, nossa. Falei, ai, tá vendo como Deus, né? Aí eu falei, o senhor tá ficando louco? Ele falou assim, não, menina, você acha que eu tô aqui pra brincar? Ele falou pra mim, né? Aí a gente já tinha visto, eu e meu marido vimos, assim, né, os 2 sacos gestacional, mas tipo, a gente ficou meio que olhando, não acreditava. O óvulo fez assim, né? Dividiu, né? Aí que foi pra nós, foi uma alegria, né? Podcast só pela misericórdia também é biologia. Também. Você viu, né? Aqui... E foi quando a gente descobriu que eram, né, 2, tudo, e nós ficamos, assim, radiante, né? A família ficou, né, totalmente, né? Todo mundo, né? Porque, assim, meus irmãos já tinham, né, os filhos, e eu ainda, faltava eu, né? Aí vim 2 de uma vez, né? Todo mundo ficou eufórico, né? E a gente não sabia ainda o que era, né? Porque daí demorou um pouquinho mais para saber o que era, né? Só que assim, quando eu estava com 4 meses de gestação, o meu pai sofreu um AVC. Me recordo. Então, assim, foi uma batalha muito grande, né? Assim, pra gente, porque assim, ao mesmo tempo que eu tinha alegria de ter, eu vivia esse lado, né? Então, assim, era uma tristeza, né? E assim, o meu pai ficou internado durante uma semana, então, assim, a gente até então não sabia, né? O que realmente ele tinha, né? Depois que descobriu que realmente foi um AVC que veio, e quando deu mesmo que ele ficou muito mal, naquela época, né, em 2016, foi no meu aniversário, e eu fiquei extremamente, assim, abalada. Meu pai foi para UTI, né, na época, aí o padre Rodolfo, né, ficou com a gente do nosso lado, lá no hospital, ele conversou bastante comigo. E ele falou assim, vamos esperar, né, que Deus, né, vamos aguardar o que Deus tem, né, e a gente ficava nessa, né. A gente pediu o milagre, né, mas assim, a gente sabia da realidade também, né, porque o meu pai ficou extremamente mal, né. Ele ficou internado, para vocês terem uma ideia, durante 11 meses, né, internado no hospital. Então, eu passei minha gravidez inteira dentro do hospital visitando meu pai. E aquilo era né, para mim, né, ele soube das netas, mas assim, ele conhece, né, ele não pôde participar daquilo, né, de ter aquele contato. E era aquilo que eu mais tinha o desejo, né, dele estar comigo, né. E foi que passou tudo, chegou o dia daí das minhas filhas nascerem, né. Aí, quando chegou no dia, a gente foi para o hospital, tudo preparado, né. E quando chegou lá, não foi como a gente planejou. Então, assim, quer dizer, já começou a tomar outro rumo, né? Aquilo que já era sofrido de ver meu pai no hospital, que ele ainda estava internado, né? Era eu aí, né? Aí, quando nasceu a Valentina e a Antonella, né? As minhas filhas. A Valentina nasceu primeiro. Só que, assim, na hora da preparação lá, eu precisei ser sedada, porque eu comecei a sentir as dores, né, no parto, da cesárea. Conforme o médico começou a mexer, eu comecei a sentir. Daí ele falou pro meu marido que tinha que me sedar. Aí eu fui sedada, então eu não vi elas nascerem. Quando eu acordei, meu marido falou para mim, ó, a Valentina foi para UTI.
Então, assim, eu já fiquei desesperada, porque, tipo, você fica naquela, né? Você não sabe o que está acontecendo, eu não podia levantar, não podia fazer nada, né? Eu tinha vontade de sair correndo para ir ver o que estava acontecendo, mas eu não podia, né? E foi quando ele foi ver ela já estava bem nessa hora, toda mexendo, tudo, os bracinhos, né? A médica até falou, nossa, ela tá bem. A gente só não deu alta para ela hoje porque trocou o plantão, mas amanhã, logo pela manhã, a gente dá alta para ela. Só que assim, não foi mais uma surpresa que nós tivemos. Até aí, tranquilo. Tranquilo, porque assim, eu fiquei A aliviada. surpresa foi a partir daí. Foi a partir Então. daí. Porque assim, a criança com não respira é normal, né? Assim, às vezes no parto, mas daí eles mandam para lá, eles dão uma recuperada, beleza, né? Foi o que aconteceu. A Valentina, ela mexia os bracinhos, mexia as perninhas. A gente tem vídeo gravado dela. E assim, só que quando foi no dia, amanheceu o dia, aí o meu marido foi visitar ela já não estava bem. Os exames dela já começaram a alterar, porque na UTI eles coletam exame direto, né? E os exames dela já começaram a ficar alterados, e mudar, e mudar. Aí quando foi à noite, ela já não estava muito legal. Aí, na madrugada, já estava virando, isso, elas nasceram de sexta para sábado. Daí, na madrugada, de sábado para domingo, pra você ver como é as coisas de Deus mesmo, né? A gente estava num quarto bem na frente do posto de enfermagem. Daí, o telefone tocou. Conforme o telefone tocava, eu já comecei a tremer. Parece que eu já estava sentindo aquilo, né? Aí, falou assim, pai, eu preciso que você vá até Anel. Daí, a hora que ele falou, você vai até Anel... Aí, tipo, a sua fé... É lá embaixo. Né? Vai lá embaixo, né? Você fala assim, não, já era. Por mais que você seja apegado, que você tenha, né? Sim. Aquilo com Deus, mas você não... Você fala, não, já foi, né? Pronto, mandou chamar ele. Porque eu não podia sair, porque eu tinha a Antonella no quarto comigo. E foi quando ele foi pra lá, e quando ele chegou lá, ela estava em parada cardíaca. Então, assim, uma parada ela parou e voltou, e a segunda parada ela ficou 15 minutos parada. E daí que eu vejo que na vida da minha filha foi realizado o milagre da ressurreição, né? Porque uma criança de 1,9 kg ser uma parada cardíaca de 15 minutos, e eles fizeram e ela voltou, né? Sim. Então, assim, eu não tinha dúvida de que Deus começava ali a fazer todo o milagre na vida dela, né? Na nossa vida, né? Porque o que a gente, né, começou a passar. Só que nisso vieram outras complicações, né? Daí ela ficou extremamente mal, né? Porque o coração 15 minutos parado causa dano para todo o corpo, né? Todo o corpo sofre. E daí no domingo de manhã falou que era para me chamar. Falou, ó, é melhor a mãe ver porque ela não tá bem. Aí eu fui, cheguei lá, a médica chorava mais do que eu, porque a médica falava assim, eu queria te falar coisas boas, mas eu não tenho coisa boa para te falar. Misericórdia. Então ela falava assim para mim, despeça dela, porque a gente não sabe como que vai ser. O rim dela parou e ela precisa passar por um procedimento que provavelmente ela não vai aguentar esse procedimento. E aquilo eu falava, não, meu Deus, ela tem que passar, ela tem uma missão maior, né? E aí, só que misturava sabe quando vem aquelas... parece que fica uma luta entre a gente, né? É um mix de emoções, né? É um misto, tipo, ao mesmo tempo que você confia, você não confia, né? Sim. Você falava, nossa, e agora? E aquela cabeça que estava voada, porque, tipo, primeiro filho, você já não está entendendo mais nada do que está acontecendo, e passar por tudo isso, né? Aí foi quando veio a profissional, a médica, fez e ela passou pelo procedimento. E Valentina começou ali a luta pela vida dela, né? Ela dialisou por uns 25 dias, né? Na UTI. E a médica falou assim para mim, mãe, a Valentina provavelmente vai depender de hemodiálise a vida inteira. Porque a função renal, uma vez perdida, ela não se recupera. Aí eu falei para ela, daí eu já estava mais, sabe? Eu já tinha, né? Eu tinha recebido a visita, né, do Padre Samuel, Padre Rodolfo, né? Nesse dia que ela ficou extremamente mal, o Padre Rodolfo foi me visitar e ele falou para mim assim, eu queria batizar a Valentina. E foi
ele batizou, veio. Eu não tinha nem pensado nisso, sabe? Ele falou, veja com a médica se eu posso impor as mãos ou tem que ser você, né? Porque a UTI tem todo um cuidado, Sim. né? Por conta de bactérias, essas coisas, né? Aí a médica falou para ele, falou, não, pode deixar ele livre, pode deixar o padre mesmo fazer. E naquela noite que ela tinha ficado, né? Que o rim parou e eles acharam que que ela não ia passar por aquilo, ela foi batizada. Então, ali ela, né, recebeu aquele... Eu acho que foi o O sopro, né? Era. O sopro de vida mesmo, né? Foi quando ela começou a lutar. Deus já O usou padre o padre pra... Sim, porque ele saiu da missa, ele chegou lá no hospital, era mais de 9 horas da noite. Ele não sabia nem se eles iam deixar entrar. Né? Porque mais de 9 horas dentro do hospital. Eles deixaram porque ela estava mal. E os médicos, tipo, né? A gente confia, a gente acredita tudo, só que... Sabe, ele às vezes é meio incrédulo, né? Tipo, então, deixa ela... E se for ver, até que é natural, porque quantas situações eles não passam? Então, todos eles os estão dias, né? Todos os dias. Exatamente. E ali ele batizou, e o padre Samuel, quando foi me visitar, ele falou assim para mim, eu falei, eu perguntei, né? Foi a primeira e a única vez que eu questionei. Porque eu não sou de questionar Deus. Eu, assim, aquilo que Deus tem para mim, eu sei que é para mim passar. Então, assim, eu faço, tudo que eu faço com amor, entendeu? Não reclamo. Se você vê eu reclamar, você pode, sabe, me bater. Você vê que o negócio é feio mesmo, né? feio, sabe, assim, eu reclamar, eu falar, nossa, por que comigo? Não, né? Então, às vezes eu questiono e falo assim, para quê, né? Para quê? Não por quê. Porque, assim, o para quê. Então, assim, tudo tem um aprendizado, né, nessa vida. É a mesma Tudo. coisa, né? Eu não sou, eu estou, né? Sim, então, tipo, pra quê? Aí ele falou pra mim, o padre Samuel falou pra mim, falou, Mirela, vai aparecer 1000 porquê e você não vai saber a resposta de nenhum. Isso daí cabe só a Deus. E é verdade. Porque não tem resposta, né? Não tem resposta. Falava assim, nossa, nesse dia eu questionei, eu falei, nossa, mas eu fui na igreja, eu servi a Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Para mim enfrentar tudo isso, né? E o meu pai lá no outro hospital. Então, quer dizer, eu tinha o meu pai em um e minha filha no outro. Então, assim, foi, né? E enfrentando aquilo, enfrentando. Foi quando essa médica veio e falou para mim, né? Que o rim dela nunca mais ia voltar, né? E eu falei para ela, falei, doutora, eu confio, né? Que Deus deixou o dom da medicina para qualquer profissão, né? Mas, assim... acima de vocês tem alguém muito maior que eu tenho certeza que vai voltar essa função renal. E um mês depois ela voltou, falou para mim, que a sua filha merece tudo de bom, de maravilhoso, porque aquilo que para a medicina é considerada impossível, para Deus não é. Então, assim, o rim dela voltou normal. Hoje ela tem, né, a função renal, ela repete de tempo em tempo, ela não tem nada no rim. É um milagre, né? A Valentina é um milagre, entendeu? Assim, ela ficou daí durante 3 meses lá na UTI, e a UTI é assim, você dá 10 passos para frente, mas você volta 20. Pega uma infecção, volta tudo do zero. É sofrido, né? É sofrido, é coisa que você fica, tipo, falava, meu Deus, né? E em todos os momentos ali tinha um batalhão orando por ela, né? Era... gente que eu não conheço, sabe? Assim, que eu não conhecia, que a gente não tinha nem noção. Às vezes encontrava eu na rua, falava, nossa, eu estou orando pela sua filha, né? Estou orando pela sua filha. Ela ganhou, assim, sabe? Então, assim, eu acredito que a Valentina veio para fazer muitas pessoas se aproximar de Deus. Hoje eu vejo muito isso. Então, assim, muitas pessoas que rezavam, que não tinham, assim, sabe? Não, eu vou rezar pela Valentina, né? E quando ela estava lá já melhorando, né? Só que assim, ela não se alimentava. E ela precisava fazer uma cirurgia para poder sair, né, do hospital. A médica falou para mim, ou ela vai com sonda no nariz, ou ela precisa fazer uma gastrostomia na época para poder ir embora, né? Porque ela tem que se alimentar e ela não se alimentava. E a gente conversou bastante, né? E a minha mãe tinha sonhado naquela semana que uma mulher morena né, no sonho apareceu e ela entregava um vidrinho, tipo um vidrinho de dipirona.
tem até a data marcada lá em casa, e falava que, a minha mãe perguntava, o que que é isso? Aí ela falava que era o remédio da cura da Valentina, que era para guardar. Então, assim, naquela semana começou, daí a gente optou em fazer a cirurgia para a gente poder ir embora para casa com ela, né? E porque a gente tinha, nesse tempo todo, eu tinha a Valentina num hospital, meu pai no outro, e eu tinha a Antonella, uma recém-nascida em casa também, né? Então, assim, eu tinha que ficar me desdobrando. A Antonella, ela não tem nenhum A problema. Antonella não ficou. A Antonella saiu, foi pro quarto comigo, depois veio embora. Então, assim, a Antonella é minha companheira. Eu vejo, você posta a foto dela, Antonella, ela encostada. Tirando foto, gente, as duas elas são bonecas, as coisas mais lindas. E ver o amor das duas. Algo mágico, assim, as duas, sabe? Assim, o amor que a Antonella tem por ela. Aí a médica lá falou pra mim, você parou pra pensar tudo que a Valentina passou e as sequelas que ela pode ter? Várias pessoas, vários médicos atendeu a gente lá, mas nunca ninguém tinha falado nada disso pra mim, entendeu? Até então eu falava, não, ela vai embora, ela vai recuperar. Pronto, acabou, daí a gente vai, Vida né? que segue, né? Vida que segue, né? Passou. Não, mas daí estava começando uma nova experiência para nós. Levar a Valentina embora com sonda, se alimentar. A hora que eu cheguei em casa, eu chorei. Eu falava, meu Deus, e agora? Porque, tipo, né? Lá, Como vai a ser? enfermagem estava fazendo para mim, né? Aqui não, né? Eu que tenho que fazer. Então, eu já virei enfermeira, eu sou de tudo um pouco, né? Formação geral. Então, assim, e começou, né, a nossa trajetória com a Valentina em casa, assim, que é aprender todos os dias, né? Porque a gente tinha a gente tem até hoje duas crianças da mesma idade, só que totalmente diferente, né? Uma que é um bebê e a outra. E isso pra gente saber lidar também, né? Tipo, a ter comparações, né? Às vezes a gente fala, né? No começo foi doído, porque, tipo, você via, né, a Antonella começando a andar e a Valentina não. Então, assim, foi uma coisa que foi preciso trabalhar, né? Ver a Antonella sentar. A Valentina não senta até hoje, sozinha, sem apoio. Então, assim, para mim ter que, né, como mãe, passar por tudo aquilo, entendeu? Assim, é um processo né? todos os dias, né? Mas, assim, Valentina é o grande milagre, né? Isso aí eu posso falar com todas as letras, né? Para todo mundo que conhece ela. Ela é uma criança, assim, que muda o seu humor, ela muda Seu modo tudo. de ver a Seu vida, modo né? de ver a vida, exatamente. Eu acho assim, se você... Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, a gente reclama da vida, a gente reclama por tanta coisa, né? E eu falo, às vezes eu olho pra ela e falo, nossa, a Valentina já passou por tanto, né? Por tudo que ela passou e ela, você olha pra ela, você vê ela dar risada, ela era um anjo. Firme Então você e vê forte assim, ali, né? Não. Então assim, é a minha inspiração. Talvez a Valentina ela precisava vir pra mim. Sim. Eu vejo isso, entendeu? Porque não tenho escolha que tipo ela me escolheu pra ser a mãe dela, entendeu? Eu vejo isso. Que acho que, né, quando Deus estava... Não, vou mandar ela para ela, né? Porque é assim, eu dou minha vida por ela, né? Pelas duas, né? Mas, tipo, Sim. né, todos os dias, né? Você é parte disso. Quando muda, né, a nossa vida. A gente morre pra gente mesmo. Morre. Essa é a palavra. Eu acho sensacional uma fala que eu ouço, que, tipo assim, os filhos, eles vêm para nos salvar do pior problema, tipo assim, do maior defeito de um ser humano, que é o egoísmo. É verdade. Né? Porque assim, até então, é aquilo, você é por você, no máximo lá pelo teu marido, o teu marido por você, mesmo assim, né? Agora, meu, a partir do momento que você tem uma terceira, no caso, uma quarta vida, dependendo de você, cara, Não é? muda Muda completamente. tudo, você esquece tudo, você esquece suas dores. Quantas vezes eu tô ali, né? Igual quando era para ter vindo aqui, eu estava arrebentada, mas eu tinha que estar firme e forte lá no hospital, porque ela estava Sim. internada, então... E agora ela ficou internada devido ao Covid, isso. Agora, né, foi influenza que ela teve, né, Influenza, isso. quando era para eu ter vindo aqui, né. Então, assim, quando ela ficou, né, nessa, né, ela é mais frágil, né.
qualquer outra criança, né. Então, assim, ela tem asma, então, assim, por conta de tudo que ela passou, ela desenvolveu a paralisia cerebral. Então que ela ficou então por ela ser mais frágil, daí às vezes acontece, a gente tem que ficar indo e vindo com ela. Tá certo. E agora, durante a pandemia, como é que foi? Uma guerra, né, um medo. Ela tá com quantos anos agora, Miriam? 6 anos. 6 anos. Elas têm então, 6 anos. Na época então, tinha 4. 3 para 4 anos. 3 para 4 quando começou a pandemia. Então, para mim, assim, foi um desespero, assim, porque tudo para ela era, né? Aí, tudo para ela é mais complicado. E o medo dela pegar alguma coisa, né, de fazer... todo cuidado, todo né? cuidado, né? Então, assim, o que aconteceu? Daí lá atrás, voltando, que eu ainda tá... ela saiu do hospital e nisso a Valentina saiu e meu pai continuou no hospital. E a gente veio para casa, tudo, começou a nossa vida de verdade, né? Porque dentro do hospital a gente não tem vida, né? Não tem, né? E ali começou a nossa... né, meu marido também super, né, a gente aprendeu tudo junto, então, assim, é coisa da gente conhecer, né, porque ela não fala, ela não chora, ela nunca falou, então ela nunca chorou, assim, né, então a gente conhece cada, né, eu imagino muito, assim, Nossa Senhora, né, que Nossa Senhora, muitas vezes a gente não fala, né, mas a mãe percebe ela tudo, percebe, né? né? Ela percebe, né. Então, assim, eu vejo muito isso, assim, né? E eu sempre falo para ela, ai, mãe, me ajuda, né? Me ajuda a ser mãe, porque, né, eu sempre consagro a Nossa Senhora, né? E quando a gente saiu do hospital, a Valentina foi para casa. A Valentina foi em maio. O meu pai só foi sair do hospital em agosto. E ele pôde conhecer elas, né, tudo, e foi para ele... Só que meu pai saiu totalmente debilitado, né? E o meu pai, daí, ele viveu mais 4 anos, né? Ele faleceu em 2020. Estava na pandemia já, né? Quando ele faleceu, não foi de Covid, né? Mas foi por conta das sequelas e tudo, né? Sim. E só que, assim, tudo aquilo, para mim, era muito doloroso, né? Que, tipo, eu sempre fui muito apegada com ele, né? O Paulo sabe disso, né? O Paulo vai escutar, ele sabia. Por diversas vezes, né, o Paulo rezou comigo e a gente, né, entregava, né, o meu pai. E o meu pai, quando ele faleceu, minha mãe me ligou, uns 2 dias antes, eu estava trabalhando ainda. Aí ela falou assim, vá ver o pai porque ele não está bem. E parecia que precisava eu ir, né, porque eu tinha aquele apego, aquela, Sim. né. E eu fui e falava, eu gritava dentro do hospital chorando e eu falei, o meu irmão mais velho estava lá, e eu falei, pai, se você sente que é a hora de você ir, vá, né? Descanse em Deus, né? E eu falava com aquilo, tipo, dói, mas não querendo, né? Mas eu tinha que falar, sim, né? E 2 dias depois, meu pai descansou. E às vezes dependia disso, né? Porque vários casos que a gente vê, né, de pessoas, às vezes aquilo lá, a pessoa está esperando uma pessoa chegar para ela ver para ela poder partir. Acontece muito porque, isso, assim, né? Os meus irmãos, durante todo esse tempo, eles puderam estar perto dele, né? Eles acompanhavam no hospital, eles estavam presentes. Eu, pela minha situação, não tinha como eu estar presente. Então, assim, eu não tive tanto, sim, né, o contato com ele. Eu sempre estava presente naquilo que eu podia, igual o padre falava para mim. Veja aquilo que está ao seu alcance para você fazer, né? E eu fazia. Então, aquilo foi mais doloroso, né? Daí começou todo aquele processo. Aquilo que já estava meio, né? Daí começa tudo de novo. Pra você ter uma ideia, cara, a gente está na 11ª edição. E é a primeira vez que Simone entra para falar alguma coisa. A minha esposa. Eu penso que eu achava que ela não assistia nós, sabe? E aí ela mandou aqui, que já sabe da sua história. Ela sabe? A sua filha nasceu junto com o filho de uma amiga dela, da Aline. Da Aline.
Daline, minha amigona do coração, que eu amo. Então, as duas faziam faculdade. O menino dela é o José Renato. José Renato. Ele também parceiro nosso. José Renato, te amo. Paralisia também. Ele tem também, E assim como a sua filha, ela tá falando que ele também é um milagre. Ele é um milagre. O José Renato ficou 9 meses. UTI-NEL, né? Na UTI-NEL. UTI. Ô, jumento. O José Renato passou... UTI-NEL, né? UTI. O José Renato, ele tá dando os passinhos dele agora. É agora, né? Ele tá dando os passinhos. Ele é maravilhoso. A Daline é minha amiga. Ela, tipo, Deus usa, né? Em tudo, Deus dá um jeito, né? Então, a Daline foi uma pessoa que eu conheci no sofrimento, né? Lá dentro do hospital. E ali o que a gente fazia? A gente ouvia os médicos falar as piores coisas deles no horário de visita lá. Depois a gente saía para almoçar e a gente ia lá no refeitório do hospital e a gente distraía. A Daline era muitas vezes o meu colo ali, né? Meu porto seguro. Eu dele, eu dela, ela minha. Uma fica se escorando na outra. Sim, assim, né? E a gente dava risada, porque uma coisa assim, a gente sempre procurou manter. Era o bom humor, né? Sim. Porque assim, uma vez uma enfermeira falou assim, nossa, como é que pode? A filha de vocês está desse jeito e vocês dando risada. Nunca maltratou ninguém. Porque eles já estão tão acostumados, né? Sim. Das pessoas sofrem. Pois vai descontar no outro, né? E eu falei pra ela, vai adiantar? Nós ficar chorando, vai melhorar ela? Não vai melhorar, né? Então, a gente procurava manter. Logo, quando passou tudo, né? Que nós começamos a entender tudo. Então, a gente começou a vivenciar aquilo e ajudar os outros pais. Porque, tipo assim, entra um caso todos os dias ali, né? De alguém que está sofrendo. Então, assim, a gente passou, né, a fazer amizade e ter... Foi o que aconteceu comigo e a Daline, que nós viramos amigas. Eles fazem terapia junto até hoje. Então, assim, ser um porto seguro um do outro, né? E sempre procurando manter o bom humor, aquilo que... né, coisa de Deus mesmo, assim. Não tem como a gente explicar, né? Porque, assim... Estar dentro de um hospital, estar ali vendo o sofrimento, não só os seus, mas você acaba pegando de todo mundo que está ali, né? Então, na UTI-NEL, era 9 leitos, assim, os 9 leitos ocupados. Então, tipo, cada um tem uma história ali. Cada um tem um sofrimento, cada um tem uma dor, né? Então, assim, né? Você vê que, às vezes, o seu não é nada perto do outro. Exatamente. Né? Então, assim, a gente acaba... Mas é uma gota no oceano. Uma gota no oceano, né? Você vê um ali que, né? Às vezes, você encontra alguns, né, que... às vezes nem aguenta passar por aquilo, né? Então, assim, você acaba pegando tudo aquilo, né? Mas, assim, Deus eu falo que Deus é maravilhoso e tudo aquilo que ele falou, né? Daquele testemunho, eu vejo isso hoje. Então, assim, Deus realiza todos os dias um pouco, né? Na minha vida, na vida da Valentina, né? Assim... na vida da minha família, né? Na vida da Antonella, na vida do meu esposo, porque todos os dias ele dá um jeitinho de fazer alguma coisa por nós, assim. Então, não desampara, não desamparou em momento nenhum. Então, vem aquilo, né? Pra quê? Né? E não o porquê. Mas pra quê? Então, assim, sempre me vem essa, né? E é o que você falou, né? Que você estava no hospital, mas às vezes tem pessoas de fora que olham, nossa, mas, né, passa por tudo isso, não reclama, né? Vê o quanto você, né, se apegado, porque às vezes tem pessoas que não tem nem problema, mas está ali reclamando, né? Não tem nada, né? O que seja, né, algum problema, alguma coisa, mas está ali, está reclamando, é porque eu não sei. E... olha assim, nossa, mas não tá reclamando, não sei o que lá. Eu acho que você deve escutar isso, né, das pessoas. Tipo, porque você não vai ver eu assim, sabe? Você me conhece, entendeu? É assim, aquela Mirella, é a mesma coisa. Se eu tô perto de você, perto de quem quer que eu esteja. Então, eu procuro, né? Isso não vai fazer eu falar que eu sou desnaturada, isso, aquilo, exatamente. Não. Mas, assim, uma coisa que eu me lembro muito, você é da época me lembro muito da música de Celina Borges. Lembra? Tudo Posso, que a gente cantava, que a gente, né? Posso, tudo posso. Não é? Então, assim, se você pode, a gente pode tudo, né? Em Deus. E, assim, o que a gente vai perseguir? O que a gente cantava lá atrás? Exatamente. Né? Então, assim, é isso que eu fico pensando. Eu falava assim, o que era aquilo que eu cantava?
Nossa, que a gente ficava na chuva uma vez, com o Fia Jovem foi na praça, a gente tava na chuva cantando. O Paulo vai lembrar disso. Então, assim, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu, já, né, desejou para mim. Então, assim, aquilo que é para mim história, Deus já escreveu lá atrás. Como fala, que é pra né? você, o que é pra você, Deus já escreveu, Deus já sabia. Uma folha de uma árvore sem ele querer, né? Não, Deus já sabia. Deus sabe tudo Sim. que a gente vai enfrentar. Então, a gente sabe, ele vem dando um jeito de como a gente lidar com a situação, né? Então, assim, eu vou procurando lidar com as situações todos os dias, porque, igual eu falei, a gente lida todos os dias com isso. Né? Porque hoje em dia, pela Valentina ter desenvolvido a paralisia cerebral, tem o caso de preconceito, tem o caso de curiosos que ficam perguntando. Então, era isso que eu ia perguntar agora. Como é que é o social? Então, o social, às vezes, acaba, tipo, querendo tirar a paz da gente, sabe? Mas a gente dá uma engolida e... Olha, pelo amor de Deus, nem se compara ao que ela passa. Claro, Fato. eu passei agora esses dias. Nessa semana passada, eu tive alta das muletas. Eu fiz uma cirurgia no quadril. Sim. Inclusive, um abraço pro Dr. Pedro Teodoro. Sensacional, um anjo de Deus na minha vida. E aí eu tive eu tive um desgaste no quadril, coloquei uma prótese no quadril. E, cara, olha, é um negócio que me dá até um negócio que, assim... Como é difícil você andar de cadeira de roda. É horrível. Só você sentindo na pele pra... Só você depender de alguém pra tudo, né? Então, assim, cara, eu passei... Meu, repito, nem se compara ao que você passou aí nesses últimos 6 anos. O que você passa. Mas eu andava de muleta, andei de andador, Primeiramente, eu não conseguia ir nos lugares públicos, porque eu tinha vergonha. A verdade é bem essa. Cara, fui no mercado por necessidade. Que eu precisava comprar. Enquanto ainda pude pedir pros meus pais, ô pai, vai lá, compra pra mim tal coisa, tô aqui, né? Vai lá, tal. Beleza, mas aí quando não tinha jeito, aí eu tive que andar. Aí aconteceu, graças a Deus a gente faz do limão uma limonada, né? Eu tenho 3 crianças pequenas. Então, acontece, a gente foi lá no açaí ali de Santa Rosália, e aí chegou lá, tinha aqueles carrinhos elétricos, né? A molecada tava no rodízio pra andar junto. Pensou que tá, né? Pensou fazer disso uma grande brincadeira. Sim. Mas aí que tá. Os olhares, isso aí machuca, né, irmã? Machuca. Isso que eu acho, assim... O povo não tem muita noção, assim, consciência, sabe? Né? Consciência. Uma coisa eu falo pra você. A Valentina nunca ficou em casa. Nunca. Assim, pra gente passear. Fala assim, mas não tem acessibilidade. Vou deixar ela com alguém e vamos passear nós. Vou passear com a Antonella. Não. Esses dias a gente foi num parque em Salto e lá não tem acessibilidade. Desce aquele que tem Vocês já foram lá para Salto? Naquela Nossa Senhora do Monte Serra? Montserrat. Sim. Uma imagem linda, gigante, enorme, gigante. Tem um parque na frente, o parque tem umas trilhas assim. Aí o meu marido falou, não vai a cadeira, vou lá guardar. Ele guardou no carro e pegou ela no colo e ela foi. Eu acho que até você postou uma foto, Postei, a Valentina não fica, entendeu? Aonde a gente vai, ela vai. Ela vai vivenciar tudo. É um José de verdade. É um José de verdade. Então, assim, a gente não aceita menos pra ela, entendeu? Um abraço pro José. Deus abençoe. Um abraço. O que uma faz, a outra faz também, entendeu? Então, assim... Porque às vezes eu acho que o preconceito, tudo começa dentro da própria família. Sim. Entendeu? De querer esconder, né? Igual você falou que você usou e você ficou com vergonha. Isso, tem muitas famílias que tem, entendeu? E ela não, ela sempre... Eu levo ela como um meu troféu. Faço questão de exibir ela pra todo mundo, entendeu? Eu acho que assim, eu fiquei com vergonha porque era eu, né? Não tô acostumado, cara. Viu? Não, porque é uma coisa que você, né... Mexeu no meu seu psicológico, cara. Sabe que eu entrar assim e falar...
Putz, não sou eu. Não, mas a gente vê casos de família que faz, entendeu? Que fica meio assim, prefere deixar em casa, prefere deixar... Não, a minha vivencia tudo, entendeu? Ela vai na igreja, ela vai na missa, entendeu? Aonde eu tô, ela tá. Eu me recordo que você fez uma postagem, até entreguei no seu Instagram pra, né? Que eu me lembro, quando você postou, eu me lembro, acho que foi por pessoas, né? Que você colocou, né? Eu vou até ler aqui. Ao encontrar uma criança deficiente na rua, fica pra quem tá aí, né? Nos acompanhando. Sim. Já, né? Primeiro, utilidade pública. Não sinta pena. Ela não precisa nem entende o que é isso. Segundo, cumprimente-a. Ela não é invisível. Terceiro, não a rotule. Ela tem nome. Não a chame de criança com problema ou especial. Ninguém te chama pela sua característica pessoal, certo? Quarto, não tenha medo de oferecer algo. Ao invés de não oferecer ou não conversar, pergunte ao acompanhante da criança se ela pode comer ou brincar com aquilo. Isso foi, eu lembro quando a Mirella postou, eu vi ali, eu falei, alguém que, né? Porque a gente sabe que tem pessoas aí que, né? Sem noção, sem noção. José, copia isso aí que vamos deixar no nosso Instagram depois. Sim. Sensacional a informação. Não, assim, você pode oferecer, né? Você pode oferecer, você pode falar para os seus filhos, né? Que dá a impressão que às vezes a gente sai, que pega, né? Que é contagioso, né? Infelizmente, a gente tem muitas pessoas preconceituosas, né? Preconceito reina as pessoas de uma maneira assim que, infelizmente... Isso para tudo, né? Em tudo, geral, né? Geral. Isso daí não só o deficiente, mas, né? A gente enfrenta geral. Então, uma vez eu estava numa procissão com ela e uma mulher estava na procissão e ela olhou para mim e falou assim... essa menina reflete o rosto, o olhar de Jesus Cristo. Eu não conhecia a mulher, nunca vi na minha vida. E realmente, assim, sabe? Ela tem um... O jeito dela. Ela tem o jeito dela, assim. Ela é muito, sabe, assim... A Valentina é sinal de Deus mesmo, né? Da graça de Deus. Então, assim, é a maior prova do milagre, do milagre de Deus é ela, né? Já lá, ainda no hospital, né? Quando os médicos, né? Tudo desacreditando. Por diversas vezes, os médicos, né? Desenganaram ela. Sim. Falava pro meu marido que despeça dela, que ela não vai passar de hoje. Então, assim... E ela foi contra tudo, né? A medicina, tudo, né? Ela mostrou que não, eles estavam errados, né? Ela foi... Em 2021, ela teve uma pneumonia grave e ela precisou ficar... Ela foi internada 21 dias, 9 deles entubada. Nossa. Jesus, amado. Esse negócio de entubado... E nós estávamos na pandemia também, daí você tinha o risco de estar dentro do hospital e pegar também o bendito do Covid, né? Então, assim, você... Pegue um, leve dois. Ela foi para UTI e tudo. E, assim, a Valentina, como eu falo, ela é muito abençoada, que ela... no começo de 2021, tem um senhor que vai na comunidade que a gente participa, e ele falou assim para mim... Eu trouxe 4 pulseirinhas de Santa Filomena. Alguma coisa Santa Filomena vai fazer por vocês, e eu não sei o quê, mas assim, ele levou 4. Uma para mim, para meu marido, para Antonella e para Valentina. Certinho. Pegamos a pulseira e colocamos a pulseira. Aí foi tudo. Nessa internação da Valentina em 2021, na UTI eles tiram tudo, né? Por causa de risco de infecção, tudo. Eles tiraram a pulseira dela sem arrebentar. Nossa. Colocaram num saquinho e colaram no berço, que ela estava deitada. Olha. Isso era agosto já. Estava chegando o dia de Santa Filomena. Isso daí poucas pessoas sabem disso. Mais uma exclusiva aqui, né? É só nós aqui que tem. Aí quando... Todo programa nós temos um furo. Tem um furo, é normal. Nós somos 18 pessoas nesse momento online assistindo. Ai, que bom. E não cai, viu? O Pedro é seu irmão? Pedro e o Celso? É meu irmão. Os dois Pedro e o Celso. Eles estão falando aí, Então... Celso Júnior, esse nome não é meio estranho. Gabriela é minha cunhada. Maria Rosenilda, minha sogra. Só fera, bicho. Aí a gente tava lá e a Valentina tava mal. Não conseguia estubar ela. E ela começou a apresentar melhora no dia 10 de agosto, que é o dia de Santa Filomena.
E eu consegui, depois ela passou tudo, ela, né, teve alta da UTI, voltou pro quarto, e eu consegui fazer com que aquela pulseira voltasse pro braço sem arrebentar. E ela tá até hoje com essa pulseira. Olha, milagre. Ela não arrebentou até hoje. A minha, do meu marido, arrebentou faz tempo, e a dela tá lá, intacta. Parece que... Tudo tem um motivo, né? Tudo tem um porquê. Eu recebi um áudio do Paulo aqui agora, depois a gente vai escutar. Fala pra ele aparecer aí. Tudo tem um motivo, né? Porque falam que quando, né, arrebenta a pulseira é um milagre, né? Que vai acontecer. O dela tá pra chegar. Pode ter certeza. Porque o dela... Então, assim, ela tem essa pulseira desde o começo de 2021. E foi e voltou pro braço e não... Né? Vai pra 3 e anos, geralmente, quase. quando você entra pra UTI, eles cortam eles cortam tudo que tem. Não tá nem aí. Não. E o médico que estava lá no dia, a enfermeira, teve o cuidado de tirar. Então, isso que eu achei bem... Porque ela já usou uma pulseira de Santa Filomena, uma vez que ela internou, e foi tirada, foi cortada mesmo, né? E... Então, assim, Então, você vê todos os milagres, todos os dias a gente vivencia. Cuidado, né? Um cuidado, sabe? Um cuidado que tem, sabe? É algo, assim, impressionante o que acontece. E já começou, né? Porque quando o Senhor chegou com a pulseira, né? O jeito que ele falou pra você, né? Eu sou ministra da Eucaristia, né? Ali na comunidade que eu participo. Eu estava servindo nesse dia e ele esperou, eu desci. Qual que é a comunidade mesmo? Divino Espírito Santo, pertence à Nossa Senhora Medianeira. Isso, E eu desci do altar, que eu tinha servido, e ele veio atrás de mim e me entregou. Então, assim, eu fiquei, né? Ele falou, eu não sei, mas Deus sabe o que Santa Filomena, né, vai interceder. Né? Porque Deus faz, mas tem aí as suas, né? Os mistérios de Seus Deus, mistérios né? de Deus Então, assim, uma coisa assim que eu vejo é você tirar lição de tudo aquilo que você vem vivenciando, né? Então, assim, todos os dias eu tiro uma lição nova, né? Eu acordo cedo, que eu tenho que levar ela para terapia. Amanhã mesmo é dia que ela vai. Ela tem 3 terapias seguidas a manhã inteira. São todos os dias que ela faz ou... Ela faz agora, como, tipo, centralizou em 2 dias, né? Em 3 dias. Quarta, quinta e sexta. Não, que ela faz. Então, mas amanhã eu saio com ela naquele embaixo de chuva, embaixo de frio. Não tem tempo ruim, né? Não tem tempo ruim. Eu falo pra ela, vamos, Valentina, vamos, que é mais um dia. Então, tipo, a gente vai na alegria, a gente vai cantando, a gente vai louvando e vamos indo, né? Porque, assim, é o que me sustenta, né? É o que me sustenta todos os dias, assim, não tem, né? Então, tudo aquilo que eu falei que, tipo, é uma história que começa lá atrás, porque tudo aquilo que foi plantado é o que me sustenta hoje. Sim. Então, assim, Deus trabalhava em mim desde, né, o comecinho, quando eu assumi estar, né? Porque, assim, nós somos cristãos, mas, assim, quando chega a cruz, a gente foge, né? A gente quer fugir. Bem isso. Não é? Só que Deus, ele dá a cruz que a gente aguenta. Que a gente aguenta. Ele tá dando o que sabe que a gente vai carregar. Ele não vai dar maior do que mais pesado. Mas você tem que tomar a cruz, né? Sim. Você tem. Você vai encontrar vários sirineus pelo caminho. Eu tenho, graças a Deus, aí meus irmãos, a minha família, toda a minha família. Vocês são super unidos, né? Dá pra ver a união graças de vocês, a Deus. Então, muito assim, bonito de ver. né? Os amigos aí que são os sirineus, né? Às vezes, igual falou assim pro Paulo, pro pessoal, fala assim, nossa, cada um tomou meio que um rumo, mas acaba ajudando, né? Mesmo distante, manda uma mensagem, né? Acaba ajudando, porque assim, é fácil você, né? Como diz a música, né? Se você não... Viver pra mim é Cristo, né? Sim. Então, assim, se você... Eu tô com essa música desde manhã na cabeça. Não é? Se você não combater aquilo que é para você, o que vai adiantar, né? Não adianta, porque o nosso prêmio não tá aqui, né? Não tá aqui, né? A gente batalha por algo, né? A gente só tá de passagem, né? Só de passagem, então assim... Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Exatamente. Então, assim, não adianta você, né? Quando chegar a dificuldade, então você tem que ter, né? Você decidiu ser... Sim. De Cristo, então você tem que assumir tudo aquilo, não somente a glória, né? É fácil, né? Não é? Direto. De glória em glória, né? Então, assim... E a gente
sabe que a gente não tá sendo verdadeiramente se a gente não passar. Porque acho que não tem um... Quando você decide, se você não passar por um perrengue... Então, assim... Eu penso assim, né? Pra mim foi... Desde lá atrás, quando tudo começou... Deus me formava para hoje eu enfrentar. Então, se hoje eu enfrento com mais naturalidade, é porque, né, Deus plantou uma... Como diz, a fé move montanhas, né? Sim. A fé move montanhas. A gente, né, a gente tem a sua história, né? Tudo isso, o milagre já aconteceu lá atrás. A gente vê vários casos aí de pessoas, né, que... E é muito engraçado, né? Ainda mais você que venceu tudo isso dos médicos. Quantos médicos não acreditam em Deus? Não, eles né? não acreditam. Uma boa parte tem médicos que são cristão, né? Católico, congregação. E tem uma boa parte que não acredita e quer fazer você desacreditar. Você desacreditar, desanimar você. Então, assim, aí que tá da gente fazer também a nossa parte. Sim. Porque você tem... Dessa vez que ela ficou internada em 2021, eu falei de novo para uma médica, e ela foi internada agora em janeiro na UTI, e a médica falou assim para mim, nossa, como é que pode? Ela piora de um jeito, mas ela também melhora muito rápido. Então, assim, eu falei para ela, falei, doutora, o que eu falei para você lá atrás, eu tô falando... Isso não era uma outra, né? Eu falo, Deus deixou o dom para vocês. E a gente respeita. E só que acima de vocês tem Deus que cuida dela. Então, assim, nós temos, né? Graças a Deus nós temos a nossa religião, que é o que nos sustenta, né? Sim. O que, né? A igreja, né? O estar ali em comunhão, né? Isso é fundamental. Sim, entendeu? Com certeza. Se eu não tivesse a minha fé, se eu não tivesse ali servindo, comungando, eu não aguentaria nem um terço do que eu enfrento. Não tem como você aguentar, assim, a sua... Só pela misericórdia. Só pela misericórdia. Várias pessoas... Viu? Várias pessoas... Meu irmão falou assim... Esse nome ganhou mais um sentido agora. Mais um sentido. O meu irmão... Eu fiquei muito com isso, sabe? Sobre o nome do programa. O meu irmão falou assim, nossa, vai lá. Eu falei, vou. Daí eu falei assim, o programa me define, é só pela misericórdia. Só pela misericórdia que eu e você. Só voltar. Você e o José se conheceram na igreja? Olha, eu e o José, nós nos conhecemos, que o José trabalha com o meu irmão, um dos meus irmãos. E nós nos conhecemos numa chácara que foi da empresa. Numa festa. Boa. Só que assim, Só que ele era da igreja também, entendeu? Ele já era do divino, ele já era ministro da Eucaristia, onde a gente casou. Entendeu? Que da hora. Ele era da igreja, só que a gente não se conhecia. Talvez eu conheça ele. Pode ser. Pode ser. Não tem quem ele não conheça. Porque